Glória a Deus, sexta-feira, portas abertas, acesso para você. E eu sempre me alegro de vir aqui ministrar a palavra do Senhor, porque é uma alegria falar da palavra de Deus, ter a oportunidade de adorar o Senhor, louvar o Senhor com os irmãos, orar com os irmãos. Então, depois da palavra, você continua aí ouvindo a oração, orando junto e termina com louvor. Também você pode fazer a tua oferta, que fica aqui sempre o QR Code na tela e depois o momento que eu sempre falo da oferta, mas é importante você entender o quanto você é participante disso tudo. Às vezes, nós temos nome de que vive e estamos mortos, né? A gente vai falar de Sardes hoje aqui. Mas quantas vezes você não tem obra daquilo que você crê? Então, a tua oferta, ela é uma expressão da realidade do teu espírito, da tua total confiança no Senhor, daquilo que você consagra ao Senhor, de que você reconhece a origem. E o Senhor, Ele é a origem de todo recurso e também o destino. E quando nós entregamos ao Senhor, reconhecemos isso, nos tornando participantes desse altar, nós temos a certeza de que aquilo que nós produzimos, esse recurso produzido do nosso trabalho, ele é santificado. Eu creio nisso. Irmãos, eu creio porque eu vivo isso. E eu sei que o dinheiro desse mundo, ele é de mamon, mas aquilo que eu entrego como oferta, eu estou separando das coisas desse mundo porque eu estou colocando nele um propósito. Então, a gente vai falar de Sardes e cada igreja, essas igrejas existiram e tudo mais, mas elas representam sim um período profético, né? Então, a igreja de Sardes, ela vai da Reforma Protestante até agora a volta do Senhor, a segunda vinda de Jesus. Então, até agora, a hora que for, né? Mas é até a segunda vinda do Senhor, até a vinda de Jesus. Então, nós temos esse período, um período de uma grande revolução, né? Com Martim Lutero e o acesso à palavra do Senhor, a justificação, né? Não por obras, mas pela fé, a certeza da salvação pela fé e todas as coisas que envolveram a reforma. Mas aqui a palavra do Senhor mostra que até esse período ele começou com essa revolução, mas ele ficou morto. Olha o que está escrito. Ao anjo, isso está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Irmão, quero parar um pouco aqui para falar sobre esse nome de que vive. Engraçado porque nesse mesmo texto vai falar de que aqueles que não se contaminaram têm um nome que não será riscado do livro da vida, enquanto aqui tem o nome de que vive, mas está morto. E nós vemos isso hoje, né? Com todas as estruturas e denominações que existem, de que todas têm um nome, mas está morta no seu ego, no sistema desse mundo, nas alianças malignas desse mundo. Então aqui está falando que você tem nome de que vive porque veio para reformar, veio para mudar, mas está morto, porque morre na religião. Mas fala assim, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Esse resto que estava para morrer, consolida esse resto. Na verdade, é sobre aquilo tudo que a própria reforma, né, restaurou. Então ele fala assim, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui, nessa semana do Ele Vem, né? Glória a Deus, porque todos os dias falando de uma igreja, de uma das igrejas da Ásia, onde João escreveu cartas, né, para cada uma delas, e Sardes era uma cidade suntuosa, né, uma rota de comércio muito forte, comércio de ouro, de pedras preciosas, de tecidos, né? Aqui fala de vestes, mas havia um comércio muito forte de tecidos. Imagina que até hoje nós os vestimos e a nossa roupa pode dizer muito a respeito de nós, né? E as pessoas com uma roupa naquela época, né, um pouco mais suntuosa, mostra então que ela tem um outro status. Ainda assim, isso se vale nos dias de hoje. A diferença entre uma coisa e outra. E isso é a aparência. O comércio sempre vai se valer da aparência. E, irmãos, é isso que aconteceu
O sistema religioso, ele é um grande comércio, né? É o comércio da aparência. Mas o Senhor, Ele quer te resgatar para a essência. Se você dá um Google hoje, vai ver quantos escândalos, né? Envolvendo grandes templos, grandes nomes. Porque o Senhor não veio edificar um templo suntuoso, pelo contrário, Ele falou, esse aqui eu vou destruir e em 3 dias ele vai ser reedificado. Do que Ele estava falando? Sobre uma glória que não era humana, mas sobre o nosso espírito ser esse lugar. Então nós temos o nosso espírito, que é o lugar da presença do Senhor, é onde você vai, é o que você vai cuidar e vai zelar. Quando nós entramos no sistema religioso, que começa com uma grande reforma, né? Nós vemos aí a história da igreja. Tem livros tão ricos contando a história da igreja, mas fala da reforma com aquele homem, que veio com aquele outro, e cada um vai trazendo e vai acrescentando, né? Jesus, ele é o fluir que nunca cessa. Então a verdade é que as igrejas, né? As denominações, com as suas placas, com os seus nomes de quem vive, mas está morta. E está morta onde? No seu ego, na sua vaidade. Está morta nas suas comparações, porque é isso que virou um grande comércio. O que é o gospel, se não um grande comércio? Na verdade, a música gospel, meu Deus, que loucura que é! É o mercado onde alguém está ganhando dinheiro, é um nicho onde alguém está se beneficiando, só que essa conta, ela vai custar bem caro, ela vai ser cobrada. O lance é que as pessoas não vão ter dinheiro para pagar. Não vai ter como cobrir essa conta absurda, extorquindo e fazendo daquilo que o Senhor deu, de tudo que o Senhor proveu, sejam dons, talentos e toda a estrutura do corpo de Cristo, fazendo um negócio para si. Misericórdia. Eu denuncio isso nesse dia, irmãos, denuncio. E ainda que você ouça tantas coisas, né? E essa semana eu ouvi a igreja tal, a pessoa tal, a denominação X, Y, a acusação, a mulher do pastor. Irmão, tira o teu olho disso. Isso é só a distração do templo, das coisas que você enxerga, porque os grandes templos, eles viram uma grande idolatria e você fica ali naquela idolatria. Não é para aquele templo que você vai olhar, não é porque o prédio é maravilhoso, porque a estrutura é linda, porque tem um palco enorme, uma iluminação, enfim, tantos atrativos. Se você está vendido para isso, Senhor, que o Senhor hoje te resgate, né? Porque Ele já comprou você para uma realidade. Então sai daquilo que encanta os teus olhos para aquilo que de fato vai atrair o teu espírito. Então, eu quero falar que você vai entender todo esse cenário que é a igreja de Sardes na tua vida hoje. Então, o Senhor, Ele colocou a igreja de Sardes, ela marca esse tempo, né, da reforma protestante, ela evidencia, ela se refere profeticamente a esse tempo, porque a reforma protestante foi uma resposta de Deus também ao domínio católico romano que havia, né? Todo o Império Romano e toda a manipulação de pessoas, porque é isso que tudo acaba virando, não é verdade? Aonde tem homem, né, tem a sua manipulação, onde tem o dedo do homem, tem a manipulação do homem. Mas esse tempo e esse ciclo, porque ele vem justamente depois de Tiatira. A palavra de ontem falava sobre a igreja de Tiatira, onde tinha a marca forte de Jezabel, e que é uma referência muito forte à Igreja Católica Romana. Então a sequência é Sardes, que representa o protestantismo, mas que de fato também morre. Morre porque também se contamina. Mas olha, aqui fala, tem nome de que vive, mas está morto. Isso é religião. Sai da religião, sai da aparência e viva uma essência, porque isso é a verdadeira vida. Fala das obras incompletas. O que são obras incompletas? É o desvio, porque se contamina, porque começa, né, com uma essência real, mas se contamina por conta da própria religião, então acaba encontrando desvio por causa do interesse humano. E ele fala que vigia, virei como um ladrão, ou seja, esteja pronto. O que eu tenho que fazer? Guarda o que tu tens recebido e ouvido e se arrepende. Ele está dando aqui essa carta, uma carta de uma chance. Guarda e se arrepende. Irmãos, o Senhor quer o coração de todos. O Senhor quer ganhar a todos. Às vezes tu vê uma coisa acontecendo, expondo uma pessoa, mas isso no fim é para salvar ela. Para salvar ela da sua vaidade, do seu ego, do sistema que ela mesma criou. Porque o Senhor quer aquela vida. O Senhor quer as vidas. Amém? Então cuidado nos sistemas que você entra, porque isso beneficia o teu ego. Porque lá no fundo você também acusa o outro, porque isso também é bom para o teu ego. Porque você acaba se santificando numa autossantificação mentirosa, falsa,
E você se santifica no pecado do outro, né? Ah, que ele tá fazendo, então eu também posso. Ah, então eu também sou santo, tá vendo? Como eu sou tão santo, porque isso eu jamais faria. A nossa natureza, ela é suja. A natureza do homem, ela é caída. Então, por mais que você faria, eu não faria, faria. Faria talvez pior. Mas, irmãos, não é sobre isso. É sobre o resgate do Senhor na tua vida. É sobre viver uma vida que não é a minha vida para mim, mas a vida de Cristo em mim e a minha vida nele. Então, o Senhor fala assim que poucos não contaminaram as suas vestes. Aleluia. E eu quero te falar aqui. O Senhor vem como ladrão. Você não sabe a hora. Se você soubesse a hora que o ladrão, né, fosse chegar na tua casa, você ia ficar de vigia, né? Ia se preparar. Mas o Senhor fala, vem como ladrão, porque justamente é a hora que você está dormindo. É a hora que você está distraído. É uma hora que você não está atento. O ladrão, ele só rouba porque nós estamos distraídos. Porque ladrão está o tempo todo. Mas ele age quando você distrai, dorme quando uma fraqueza está exposta. Então, irmãos, eu quero profetizar hoje. Você vai vigiar as portas. Amém? Você vai vigiar porque nós estamos nos últimos dias. Cuidado com a tua demanda excessiva de ter isso, de precisar daquilo, de reclamar de tudo. Cuidado com tudo que você está envolvido e que não diz respeito à vida do Senhor para você. E que você precisa disso, precisa daquilo. Vive nas comparações do outro que teve isso, da casa que o outro comprou, daquilo que o outro chegou, daquilo que ele alcançou. Cuidado. Volta mesmo para o teu espírito. Qual é o propósito do Senhor na tua vida? Então, vigiar as portas, em primeiro lugar, é a extração dos vencedores. Você não vai se contaminar. Aqui o Senhor fala que poucos não contaminaram as suas vestes e esses vão ter vestiduras brancas e vão andar com o Senhor. Aleluia. Irmãos, eu quero andar com o Senhor. Talvez para andar com o Senhor você vai ficar sozinho, sozinho de amigos, isolado de muitas coisas, mas anda com o Senhor. Sabe o que é não contaminar suas vestes? Apocalipse 19:8 fala que as vestes de linho finíssimo eram os atos de justiça dos santos. Não atos que eles produzem deles mesmos, mas da salvação e do resgate do Senhor na vida deles. Em contrapartida, em Isaías 64:5 fala que os nossos atos de justiça são trapos de imundícia. Olha isso. Linho finíssimo, trapo de imundícia. Do que o Senhor quer te vestir? Aleluia. E do que você está se vestindo. Porque quando eu me visto de trapos de imundícia, eu estou me vestindo da minha justiça, que parece muito boa porque é aparência. Daquilo que eu valido como certo e errado, porque nós somos juízes de todo mundo. Julgamos a todos. Temos aí um dedo apontando para cada um e dizendo se é certo, se é errado, o que um deveria fazer, o que o outro deveria. Quando na verdade você deveria avaliar e julgar a tua própria vida. Então essa justiça nossa, ela é um trapo de imundícia, não serve para nada, não cobre ninguém, tá? É um trapo que serve para ser jogado fora. Mas o Senhor quer te revestir de um linho finíssimo, os atos de justiça dos santos. O que é isso? É aqueles que não se contaminam com as coisas desse mundo. E você não está contaminado não porque você é um santinho e não faz nada de errado. Não, porque você entendeu que os teus atos estão contando para um testemunho contra Satanás e a favor do Senhor e da vinda de Jesus. Eu não vou me contaminar. Em nome de Jesus, você não vai se contaminar. E fala que poucos se contaminaram. Quando você pega a palavra do Senhor, poucos, são poucos. Josué e Caleb, de todos os 600 mil homens que saíram do Egito, quem entrou na terra prometida? Quando você pega a extração das pessoas, é uma extração mesmo. São poucos os que ocupam, os que vivem a promessa, os que avançam diante do inimigo, porque a maioria está sempre envolvida com o populacho, com as vozes, com os burburinhos, com o Google, o que o outro está falando, com o site de fofoca. E vou te falar uma coisa, se você pesquisar, os maiores sites, né, os mais acessados, seja site, rede social, é de fofoca, da vida de alguém. Olha, o Big Brother, o que não é? É você ficar espiando a vida de alguém e ficar dizendo o que deveria ser feito, que não é, quem é santo, quem não é, quem é o errado da história, porque isso é a vida de todo mundo. Você faz isso com o teu vizinho, faz isso com a tua família e as pessoas fazem isso com você também. Isso não é vida, irmão. Isso não é a vida. Isso é essa contaminação miserável e suja de uma vida rasa, onde as pessoas gastam a sua energia para produzir zero. Mas quando você entende que você não está aqui para dizer quem está certo e quem está errado, mas para ajudar os certos e os errados, para ser aquele que vai abençoar. Não é sobre a religião certa, sobre a igreja certa, sobre os que vão para o céu e os que não vão para o céu. É sobre aqueles que transformam o inferno das pessoas num céu, transformam a vida de cada um para acessar o próprio Cristo. Então não é a religião certa ou errada, irmão. É o espírito que você carrega e a realidade que você manifesta.
Sardes, nessa rota comercial, é a marca daquele que negocia mesmo, negocia suas vestes, negocia o seu chamado, negocia o que recebeu, negocia o tesouro, porque o Senhor falou assim, guarda o que você tem, aquilo que você tem recebido e ouvido. O que você tem feito com aquilo que você tem recebido e ouvido? Guarda, em nome de Jesus. Então ele fala, esses são aqueles que têm um nome, esse nome não será apagado do livro da vida. E glória a Deus, em nome de Jesus, que o teu nome não vai ser apagado do livro da vida, porque eu não tenho o nome de que vivo e estou morto, mas o meu nome está no livro da vida e não será apagado. E glória a Deus, que seja essa a glória de Deus na tua vida, daquilo que você vai glorificar o Senhor. É sobre essa alegria, é sobre isso. Quando os discípulos foram enviados, né, expulsando o demônio e fazendo tudo acontecer, entra aqui, volta, né, e subjuga o inimigo, eles voltaram felizes e o Senhor Jesus falou o quê? Que vocês se alegrem. Não pelo poder, não é sobre isso, mas sobre o nome de vocês estar escrito no livro da vida. Essa tem que ser a tua alegria. A tua alegria é muito superior, é muito elevada. Não é sobre um poder que eu estou exalando. Hoje nós vemos, sabe, irmãos, a palavra do Senhor fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor está. A marca da concordância na terra é o maior testemunho que o céu está esperando. Só que nós vemos grandes templos e muitas pessoas, lives aí com 8 mil, 10 mil pessoas, sei lá, às vezes o meu vídeo não tem 10 visualizações. E sabe que isso me preocupa? Se eu transformar uma pessoa, se eu conseguir tocar uma pessoa, irmão, eu já tô feliz. E talvez nem toque por aqui, toque por alguém que eu vou... Tá tudo certo, o importante é que a palavra do Senhor, ela seja expressada, seja realmente emitida. Mas quando você olha um grande templo, você pensa, nossa, ali tem Deus, tá cheio, né? O Senhor falou onde tiver 2 ou 3. Não preciso de uma igreja, de uma denominação cheia, de uma casa cheia. Eu preciso de pessoas que estão cheias e que elas andem em concordância, onde elas estão reunidas no nome do Senhor. Tem grandes templos reunidos no nome do ego, da vaidade, do nome do morto que acha que está vivo, mas está morto. Está envolvido em nome disso. E muitas pessoas chorando hoje porque ficam ligadas a isso. Que o Senhor te liberte, que o Senhor te arranque dessa mentira, que o Senhor te arranque da escravidão, que você entenda hoje que o Senhor te chamou para uma liberdade, não para um sistema, né, de escravidão religiosa, onde você fica condicionado a esse líder, a uma hierarquia, a doutrina dos nicolaítas, né, e as coisas que vão se repetindo somente para você ser um gado marcado e seguir todo mundo. Deus não te chamou para ficar nessa multidão e achar que isso, porque está aprovado por muita gente, então está aprovado por Deus. Não, irmãos. É sobre concordância, é sobre realidade, é sobre o Espírito, é sobre a palavra da verdade. E por fim ele fala que ele vai nos confessar. Esses que estão com vestes brancas, o Senhor vai confessar diante do Pai, diante dos anjos. Isso está escrito lá em Mateus também 10, né? 32, 33, que o Senhor fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, eu também o negarei. Como que nós negamos o Senhor? Falando, não, eu não conheço Jesus Cristo. Não. Você nega o Senhor diariamente na tua busca completamente fora da presença do Senhor. Quando você busca aquilo que o mundo te oferece, quando você está envolvido nessas coisas, nesse sistema, nesse condicionamento. Mas quando você confessa o Senhor, quando você confessa, e isso é a marca de quem tem as vestiduras, talvez porque você confessa e professa esse nome, muitas pessoas vão sair da tua vida, muitas pessoas vão julgar a tua escolha, e glória a Deus, porque não importa quem vai sair, importa com quem eu vou andar, e nós vamos andar com o Senhor, aleluia. Eu quero profetizar essa palavra na tua vida, colocar essa palavra no teu espírito. Saia dos sistemas, irmão, saia da tua mente sistemática, saia do desejo de aprovação de alguém, do teu líder, do pastor. Sabe para quem que você tem que dar conta? É do Senhor Jesus, é para aquele que é pastor e bispo da tua alma, é para ele, é saber o que ele colocou em você. Eu estou esperando que o líder venha me dizer aquilo que eu tenho que fazer, porque senão eu não vou fazer. Isso não é orgânico, você vai fazer o que o Senhor colocou no teu espírito para fazer. Você é igreja, você é o corpo de Cristo, a expressão desse corpo é onde você vai, o corpo de Cristo está indo. Você é o alcance, você alcança pessoas, é o corpo de Cristo que está alcançando. Entenda, daquilo que você está inserido, daquilo que você faz parte e que você pode manifestar com liberdade. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. E eu quero declarar essa liberdade, eu quero declarar essas vestes brancas, que você se relacione com Deus completamente nu dos teus conceitos, nu
tirou da imagem que você mesmo fez, completamente despido das coisas que você colocou, porque nós criamos um Deus para nós. Quebre isso hoje, em nome de Jesus. Que você se relacione com um Deus verdadeiro, não é nem pelas obras, pela grandeza, porque se a gente começar a falar de tudo que Deus é, a gente não sabe falar, não existe palavra na terra que diga sobre esse Deus que está nos céus. Não tem, até tem um versículo de Provérbios que fala: você se cala, fala poucas palavras diante de Deus, porque você está na terra, ele está no céu. Não tem o que expresse todo esse Deus. Mas não é sobre tudo o que ele pode fazer, obrigada porque o Senhor fez isso, fez aquilo. É simplesmente porque ele é. O eu sou. É esse Deus maravilhoso que está agora, aí onde você está, ouvindo essa palavra, te enchendo e te transbordando, te destruindo rompendo com coisas na tua mente para te fazer enxergar com realidade, rasgando os véus para que você veja a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente nessa sexta-feira, que você esteja na comunhão dos irmãos com a realidade do Espírito, que você não busque um sistema que é confortável para o teu ego, uma hierarquia que te faz viver em comparações e que te faz buscar um prêmio melhor que o do teu irmão, mas que você viva na carreira que está proposta, ande nesse caminho, nem o louco erra quando anda por esse caminho, aonde você não é melhor do que alguém, mas você faz o outro melhor do que você. Shalom, Adom Yeshua. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, em nome do Senhor, pelas portas, pelas vigílias, pelos acessos, do qual o Senhor nos faz adentrar, do qual o Senhor nos faz vigiar, proteger, guardar e entregar a Ti, Senhor, aquilo que é valioso, em nome de Jesus. Por isso que eu oro nesse momento para que o Senhor desperte a nossa memória, desperte aqueles que receberam, aqueles que ouviram, mas que na trajetória se esqueceram, se contaminaram, se sujaram, Senhor, e estão confundidos. Eu sei, Senhor, que nunca estamos perdidos, porque não há nada que esteja encoberto, não há nada que não esteja no alcance dos teus olhos, mas que tudo está mesmo ao alcance da sua voz e de um poderoso resgate. Por isso que agora eu desfaço todas as artimanhas do inimigo, todos os laços, todos os caminhos, Senhor, que faz mesmo desgastar, que faz pela exposição contaminar, que faz mesmo pela rebeldia, Senhor, diluir aquilo que é autêntico, aquilo que é genuíno e aquilo que é o envio. Eu oro em nome de Jesus para que haja arrependimento. A tua palavra diz que lembre-se, portanto, do que nós recebemos e ouvimos, para preservar essas coisas e arrepender-nos. Senhor, em nome de Jesus, cria esse caminho no nosso espírito de arrependimento. Nos traz a consciência de quão distante estamos, de tão esquecidos que estamos, e nos dê a memória, as lembranças, as experiências que o inimigo, Senhor, deseja entulhar, que o inimigo deseja mesmo contaminar, que ele deseja que nós não nos lembremos. Queremos nos lembrar, Senhor, do som da tua voz, nos lembrar desse chamamento, nos lembrar, Senhor, do tesouro que o Senhor depositou dentro de nós, nos lembrar de tudo aquilo que foi confiado, nos lembrar de todos os sims e de todos os nãos. Queremos nos lembrar, Senhor, e preservar. Por isso agora estabeleça e erga fortaleza ao nosso derredor, fortaleza que guarda, Senhor, coloca essa vigília no nosso espírito, em nome de Jesus, para discernir, Senhor, aquilo que vem com uma boa aparência, para discernir as propostas que somente contaminam, Senhor, para discernir, Senhor, os comércios, Senhor Jesus, de qual nós não devemos nos envolver, nos relacionar em nome de Jesus. Limpa toda a trajetória, Senhor, que foi manchada pela mistura, por aquilo que entregamos, ofertamos, Senhor, que tinha valor, mas que nós não reconhecemos o verdadeiro valor.
Por isso entregamos, Senhor Jesus, a intimidade, por isso abrimos mão daquilo que é santo. Cria agora essa trajetória de limpeza, cria agora esse caminho de reversão e de restituição em nome de Jesus. É o que eu oro, porque eu sei que o Senhor vem e vem como ladrão. Não há tempo, não há hora marcada, mas no de repente. Que nesse de repente o Senhor encontre, Senhor, esses acessos guardados. Que o Senhor encontre essas portas estabelecidas. Que o Senhor encontre o nosso coração e as nossas vestes limpas e preparadas. Enquanto o Senhor fala, enquanto o teu Espírito fala, nós estamos de ouvidos abertos. Enquanto nossos ouvidos estiver captando a sua voz, há tempo de reversão. Por isso que todos aqueles que escutam nesse momento essa oração e recebem no seu coração, no seu espírito, um temor, Senhor Jesus, que o Senhor possa agora criar esse caminho, que o Senhor possa agora gerar essa limpeza, que o Senhor possa agora estabelecer essa reversão. E por todos aqueles que me escutam e que têm preservado, que têm guardado, que o Senhor preserve aquele que preservou, que o Senhor fortaleça as mãos e que o Senhor dê a capacidade de transmissão. Melhor do que comercializar é transmitir. E que o Senhor possa dar essa autoridade à sua igreja, Senhor, de não colocar preço em nada, mas de entender o seu valor, de não comercializar nada e se perder nas misturas, mas transmitir a todos e viver da diversidade desse corpo um testemunho poderoso. Em nome de Jesus, que o Senhor dê essa vitória. Tua palavra diz que aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Dá a todos aqueles que resistem nesse dia essas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. E nós clamamos o poder desse sangue agora sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre todos os projetos que empreendemos, sobre tudo aquilo que nos relacionamos, pela intimidade da aliança. Senhor, que todas essas coisas sejam introduzidas na intimidade da aliança, porque a aliança santifica todas as coisas. Santifica, Senhor, santifica as cidades por aquilo que estamos anunciando. Santifica, Senhor, os templos por aquilo que estamos mesmo sendo edificados. Santifique todas as coisas pelo poder e a maestria da tua voz, Senhor. É o que eu oro, que essa chama, que essas vestes elas sejam preservadas, porque a tua palavra diz que esteja sempre vestido de roupas brancas e unja sempre a sua cabeça com óleo. Então eu oro, Senhor Jesus, para que essa renovação do óleo chegue a todas as cabeças, para que essas renovações das vestes cheguem sobre todas as extremidades, que em coisa alguma o inimigo tenha parte, que em coisa alguma o inimigo encontre caminho de acusação, mas que em todas as coisas nós possamos mesmo testemunhar a marca dessa cobertura dessas vestes em todas as suas extremidades e a cobertura desse óleo que é fresco, que é renovador, em nome de Jesus. Que o Senhor agora responda, Senhor. Responda a todos os clamores, a todas as intercessões daqueles que se mantêm com uma vigília, daqueles que se mantêm como atalaias, daqueles que se mantêm incontamináveis, assim como Daniel, Senhor, que o Senhor ergueu no meio de uma Babilônia, Senhor, para se manter firmemente incontaminável. Que o Senhor possa mesmo preservar a cada um dos santos nos lugares mais hostis. Que o Senhor coloque a marca dessa preservação pela nossa decisão, pelo nosso sim, pelo nosso amém, pela nossa consagração e pelo nosso envio. Eu oro a sua palavra e te agradeço, Senhor, porque o Senhor é fiel e justo para fazer
infinitamente mais. O que ainda não subiu, o que ainda não adentrou o coração do homem, aquilo que ainda não foi anunciado às suas portas, o Senhor tem reservado para aqueles que creem. Então que o Senhor preserve, mesmo na marca desse dia, a nossa fé, em nome de Jesus. Filho se nos deu, Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir,
pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que as mãos de Deus. Não posso contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que as mãos de Deus. Não posso contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Pode parar. Ei, santo é o seu nome, Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que
que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me